Bom dia, então. Estamos, então, nessa semana catalítica. Hoje estamos muito felizes de ter o caso do Fundo Action e vamos ter aqui uma pessoa muito importante da Fundação Bancolombia. Nós temos o Carlos Casallas, ele representa o Fundo Action, ele vai falar de uma ação muito interessante do trabalho, de como eles estão trabalhando com capital catalítico, focados na América Latina. E como debatedor dessa sessão, nós vamos ter o Juan Pablo Fernandes, também da Fundação Bancolombia, que vai compartilhar a sua visão e experiência e vai nos guiar nesta discussão e interação com o Carlos. Muito bem, então a qualquer momento vocês podem usar o chat para perguntas ou dúvidas e também eu quero deixar um pouquinho de tempo no final para a apresentação, para a discussão deste caso e dos outros que estão sendo apresentados. No nosso site nós vamos ter também o material dessas apresentações todas e vamos compartilhar também o material por e-mail e a gravação também, caso queiram compartilhar com pessoas de outros setores. Então, Carlos, bem-vindo. Você já tem a palavra. Muito bom, Gustavo. Muito bom dia a todas e a todos. Eu sou Carlos Casallas. Eu trabalho como gerente do Fundo de Investimento para Impacto, FIME, e é um prazer compartilhar com vocês, como diz aquele filme, né? Tudo que é bom, tudo que é ruim, tudo que é feio, ou seja, tudo que nós aprendemos para a geração de impacto e para o capital catalítico. Então, estamos compartilhando aqui com o Juan Pablo, que é um colega que eu vejo sempre em diferentes lugares. Então, este vai ser um diálogo de amigos, de compadres aqui, de camaradas que estamos falando daquilo que já aprendemos e daquilo que falta para aprendermos. Obrigado, Gustavo. Então, o senhor pode começar com a sua apresentação? Vai compartilhar a tela? Vamos fazer uma conversa. Então, eu vou contar um pouquinho sobre o Fundo Action, para quem não conhece. Esse fundo é um fundo privado, sem finalidade de lucro, um fundo colombiano. Nós nascemos na virada de século, ali pelo ano 2000, e nós começamos inicialmente com um mandato de ter um fundo que fosse finalizado, extinguível, para trabalhar com questões ambientais e também com questões de primeira infância, entendendo que essa é a população mais vulnerável e que também é afetada pela variabilidade climática, seja pelas secas, seja pelas chuvas, e temos então essa questão dos temas ambientais que se concentram aí em três fatores: conservação da natureza, mudança climática e desenvolvimento rural sustentável. Então, nós iniciamos como um fundo entregando recursos, mas depois percebemos, pouco a pouco, no caminho, no nosso caminhar, percebemos que mais do que entregar recursos, precisávamos de projetos de conservação e de biodiversidade, e estes precisam de sustentabilidade financeira. Esta é a primeira mensagem que talvez possa parecer óbvio para a maioria de vocês, mas a sustentabilidade financeira, ela não deve vir de um terceiro, ela deve ser parte também das aprendizagens. Cada mecanismo financeiro gerado pelo fundo precisa dar sustentabilidade financeira e operacional nas intervenções que nós fazemos. Então, nós temos fundos rotatórios, temos mecanismos financeiros patrimoniais. No ano passado, também lançamos 25 milhões de dólares, sendo um fundo colombiano pequeno. Nos últimos 12 ou 13 anos, nós mobilizamos 280 milhões de dólares aproximadamente. Então, tudo isto
a partir da construção de mecanismos financeiros que tenham características de construção com o território, com as comunidades, os diferentes atores. E quando falamos de território, entendemos o território não somente como um sistema, um ecossistema natural, mas também as pessoas que estão ali, as organizações, as empresas, as comunidades, os pequenos produtores, os pescadores artesanais, se for o caso, ou seja, construímos esses mecanismos financeiros considerando essa totalidade da ideia de território, considerando também as expectativas que possam ter um ator privado. Por exemplo, temos um fundo para a construção de resiliência climática dirigido para meninos, meninas e jovens, também um fundo rotatório que foi construído com a organização Alqueria da Colômbia. A Alqueria é uma empresa leiteira muito importante do país e este fundo ele buscava apoiar os pequenos produtores na área do leite para que eles pudessem fazer melhorias no seu processo produtivo, havendo menor impacto climático e maior produtividade, nas suas propriedades. Também temos projetos de nível costa, litoral, marinho. Temos aí um fundo que nós fazemos aportes a cada ano. Nós temos uma ilha na região Pacífico da Colômbia e nós temos ali questões de perda de biodiversidade, pesca abusiva. Então, isso coloca em risco a certas espécies. Então, na ilha, nessa região de Malpelo, nós fazemos monitoramento, fazemos medições, fazemos também transferência de capacidades para os pequenos pescadores, para que eles possam diminuir o impacto ambiental. Também estamos trabalhando em San Andrés, Santa Catarina e Prudência também com pequenos pescadores para que possamos proteger os recifes de corais, que são uma barreira natural que temos nas nossas áreas costeiras. Então, são mecanismos financeiros que, nos últimos 7 anos, nós criamos também esse fundo de investimento de impacto, pensando em como ativar a partir de empresas jovens, num modelo de negócio orientado de forma intencional para a geração de impactos ambientais e sociais. Então, além disso, com um foco na cadeia de valor, buscando nos conectar com outros projetos e outros mecanismos que temos em nível nacional. Então, é assim como trabalhamos com este fundo, com recursos próprios. É um fundo bem atípico, porque, primeiro, temos os recursos próprios. Segundo, e isso faz com que a nossa intervenção seja exclusivamente na Colômbia, nós só trabalhamos com empresas cujo impacto esteja na Colômbia e empresas constituídas na Colômbia. Também trabalhamos com equity e outras operações conversíveis. E nós fizemos investimentos em outras empresas que estão em etapas mais precoces, que estão iniciando aí ou trabalhando até com 2,5 milhões em capital. Então, nós já falei de equity e também notas conversíveis ou safety. E nós ainda não quantificamos os apoios não financeiros, que também são importantes. Então, nós temos organizações de diferentes setores, temos economia circular, temos agricultura, temos energias renováveis, temos um projeto também que busca o desenvolvimento integral da primeira infância, desde a etapa de gestação até os 6 anos de idade. Então,
É uma aprendizagem que passa por diferentes setores, é uma experiência interessante e eu vou, no momento das perguntas, poder aprofundar nisso caso haja alguma dúvida. Eu pararia aqui como primeira parte sobre a criação do fundo, é muito parecido com coisas que nós já vimos aqui do Sérgio, do Impacta, o Juan Sérgio também da Bancolombia está aí. Nós compartilhamos de investimentos com algumas empresas do nosso portfólio. Então, são todos bem-vindos e eu espero que eles também possam opinar quando entrarmos no nosso diálogo. Gustavo, eu não sei se você tem alguma pergunta a fazer ou se alguém do público quer começar a fazer perguntas. Alguém que não seja ainda o Juan Pablo. Yo voy primero, Casallas. Ah, o Juan Traigo el cuchillo en Pablo, la eu boca. primeiro. Gustavo, Eu já buenos estou aqui com a días. faca na boca, hein, Buen día a Cassalhas? todos. Bom Casallas, dia a buenos días. Me gusta todos, esta bom frase tuya. dia. Y muchas Carlos, é um gracias a Latin prazer estar Impact com por você. ofrecer Obrigado a estos Latin minutos para Pacto por nos preguntarles. permitir esse espaço, por Sí, nos digo, por orden, convidar. ya la idea es que esto sea una Bom, conversación a ideia informal, então é que preguntas rápidas y esse algunos seja um ejemplos diálogo, para né? Então eu vou trazer aqui alguns estímulos para que a gente possa avançar. Mi nombre es Juan Pablo Eu Fernández, sou yo Juan trabajo en el Pablo, Fondo eu Bancolombia, trabalho na Fundação lidero la estrategia de Bancolombia, eu inversión. lidero a estratégia de Nosotros investimento. venimos prestando Nós activos en este mundo também hace estamos un poco más de ativos 10 neste años a mundo través de há um diferentes pouco mais de instrumentos, 10 anos. todo Trabalhamos con com ruralidad diferentes instrumentos y focados na trabajando para la ruralidade, comunidad, principalmente detrás de personas y principalmente negocios. para Desde las pessoas e personas a negócios. través Então, de no educación âmbito das pessoas, y dando programas de empleo, educação, y desde promovendo los programas de negocios a emprego, e no través de âmbito dos habilitar el negócios, capital através de con diferentes métodos habilitar de una capital forma com más diferentes participativa. estilos que nós vamos Empresas que necesitan falar aqui, inversores ou também y fortalecer por eso negócios que estamos aquí também para vão hablar de precisar de negocios, capital, mas nós não estamos estrategia aqui para falar de nós. y Casallas. Então, a questão aqui é com o ¿Qué Carlos pasaría si todo Cassalhas. desapareciera? ¿Usted dejaría Carlos, de existir? se Esta es una vocês pregunta deixassem de que nos existir, hacemos é muchos uma con todos los pergunta temas que que han muitos se sucedido fazem, não recientemente é? Com o que vem y la acontecendo nos relevancia últimos o la tempos, dependencia que sobre hay en a ciertas relevância organizaciones. ou a dependência que Inclusive yo existe la semana pasada quanto a estuve certas organizações. Semana en un panel de passada, inversiones eu y participei de um seguramente a algunos painel inversores no les e gusta algumas escuchar esto, pessoas não estamos en un gostam de ouvir ecosistema que sobre isso, mas todavía es nós estamos frágil. num ecossistema que Entonces, ainda é hoy en frágil. día, ¿qué tan Então, hoje em dependientes dia, son eu sus queria saber o proyectos de quão futuro? Si ustedes dependentes estão os desaparecen de la projetos masa, de vocês. Se vocês ¿qué desaparecessem assim num piscar de puedo olhos, decir o yo? que Están en un ejemplo aconteceria com essas donde pessoas ou bajo el empresas? Se CFIM no você hubiera metido la puder mano dar um y se hubiera exemplo também cambiado de esto. se FIME não tivesse trabalhando, o que teria Bueno, acontecido com essas pessoas? es que decir, si nosotros no Bom, estamos, desaparece una empresa o se nós não desaparece, estivermos sonaría un poco e se arrogante, desaparecêssemos como eh, empresa, poderia parecer num primeiro pero momento que a gente digamos pudesse que falar desde uma arrogância, puede sonar un mas poquito romántico pode parecer até decir cuando uno trabaja en romântico, inversión de mas impacto quando termina você não trabalha no enamorando bastante de investimento, las quando você organizaciones. trabalha com investimento de Entonces yo impacto, pienso, por você ejemplo, acaba si, se apaixonando muito si una pelas organización instituições e como elas Café, por você. Então, por con el exemplo, uma impacto companhia social y ambiental de por café, por un lado, exemplo, tem todo o ecosistemas por la impacto preservación de ambiental, social, tem a ecosistemas questão da naturales y preservação dos corredores estratégicos de ecossistemas flora y fauna, por la naturais, corredores contribución en estratégicos pago de con un fauna e prima de flora, com um prêmio 25% de sobre el precio de referencia 25% por calidad. sobre o preço de referência por Si, qualidade. si esa Se organización essa organização desaparece, desaparecesse, eh, ¿quién va a cuidar ese quem ecosistema? vai ¿Quién cuidar va a deste favorecer a esos ecossistema? Quem vai caficultores? favorecer Y esses es ahí agricultores? donde voy É aqui a em la que eu pregunta suya, volto à sua y es pergunta. si nosotros E se nós no estamos, não estamos, eh, son empresas que todavía están en são etapas muy empresas tempranas y en su que mayoría estão no em han etapas ainda desarrollado muito una salida rápida. precoces, muitas Eh, delas não yo creo que superaram ainda certas fuertemente les etapas mais toca avançadas e porque elas se todavía no veriam hemos muito logrado prejudicadas generar el porque suficiente nós capital ainda para que não nosotros nos podamos retirar. conseguimos De hecho, colocar nuestra o tesis de capital inversión suficiente habla para de depois poder retirarnos nos retirarmos. más o menos entre Então, el quinto y el séptimo año, nós que es costumamos cuando sair calculamos que entre o este quinto tipo e de o sétimo organizaciones ano de ya han apoio, logrado que é quando a gente estabilizar percebe que esse tipo una de rentabilidad organizações y já han logrado podem estabilizar el impacto. estabilizar a sua Entonces, rentabilidade e o seu impacto. retirarnos Então, es, sair num es un momento proceso, yo qualquer, creo que tiene que ser más que una retirada, un sair desescalamiento,
seria um processo de desescalada, uma saída programada, programática e lenta. Isso é o ideal, porque eu acredito que são organizações que ainda são muito jovens e que precisam de muito apoio, não somente financeiro, mas outros apoios não financeiros, para que elas possam se impulsionar. Siendo muy polite y muy político. Você foi bastante Yo sí creo político. que, Eu acho digamos, la que intervención de a este tipo de intervenção desse organizaciones y la tipo de especialmente de ustedes, organizações, porque especialmente de con los vocês, proyectos y como você portafolios disse, nós já traemos vimos coinversiones, isso em tenemos alguns proyectos fóruns. Nós como temos investimentos, temos y projetos se conjuntos. colabora con una E eu tenho a participación sorte de independiente en participar algunas de las também compañías com con o ustedes governo em y algumas sé lo que usted es companhias capaz com de hacer. vocês. Eu Y sei o hablo que de vocês ustedes, podem pero fazer. las Eu otras estou falando de entidades del vocês, mas ecosistema há outras asociativo, entidades também no ya ecossistema que hablamos estão de fazendo o los mesmo riesgos, trabalho. los riesgos que se Então, asocian de la existem riscos gobernanza, assumidos a partir da del governança capital y cómo ese e capital se do vuelve próprio catalítico capital, para e que como o lleguen capital otros se tipos de torna capital a catalítico esos para que ele negocios. chegue a outros Pero tipos de hablemos del capital e de riesgo del negócios. Então, ecosistema. vamos falar do Esto es risco. un negocio de riesgo, es decir, Isso é um negócio de la risco. banca es un negocio de O riesgo. banco, os bancos Eso está são invirtiendo um tiempo y un sistema capital que está investindo para que tempo eso e se haga. capital En algunos casos para que se espera essas un retorno empresas financiero, en otros avancem, para que casos tenham no. retornos financeiros. ¿Ustedes qué riesgos, qué Vocês, apetito de quais riesgo riscos tienen ou dentro qual de esta apetite de estrategia? risco O sea, ¿qué tem están dispuestos a quando entram num tolerar de projeto? riesgo? Até quanto vocês ¿Y qué conseguem riesgo no están tolerar? dispuestos E a qual é o tolerar risco así que haya un não gran impacto conseguem assumir ou tolerar en los se negocios que houver um ustedes grande están impacto realizando? num projeto, por exemplo? Ya, creo que, y suena muy Bom, modesto, ¿no? Pero sí en la vida real sucede na eso. vida Si usted real no tiene unas acontece políticas que, se você não claras, unos tiver principios políticas claros, las cosas, claras e le princípios pongo un claros, caso. as coisas não funcionam. E se tem, elas Alguna vez funcionam. revisamos una empresa Uma vez nós que tenía revisamos un uma impacto empresa que tinha um social impacto muy alto. social muito alto. No voy a describir el Eu modelo de não negocio, vou pero descrever o modelo de negócio deles, mejoraba el empoderamiento mas de eles mujeres en melhoravam municipios en o zonas alejadas, empoderamento de en pessoas em zonas áreas con isoladas, condiciones em sociales muy difíciles, municípios com condições eh, sociais complicadas. mejorando su ingreso, Melhorava a habilitándolas para que renda montaran sus propios de mulheres micronegocios para que elas y pudessem pudieran prosperar nos seus mejorar su ingreso. micronegócios e melhorar a Pero renda. resulta que Mas desde ese lado usted dice, bueno, estoy generando você então impacto pensa, bom, eu positivo o estou gerando generaría impacto impacto positivo. positivo, isso gera um impacto Era un positivo, negocio era um realmente de bajo negócio riesgo, si lo vemos así. realmente de baixo risco, Una empresa que uma compraba empresa que comprava productos a un produtos precio muy bajo a um preço y los baixo, llevaba a esas zonas y eram tenía una levados a cartera, estas una áreas, cartera eles tinham uma de unos carteira bastante no saudável, mayor de uma 500 mil carteira pesos por cada una de não las maior posiciones. de 500 mil Pero cuando pesos para fuimos cada uma das a nuestros mulheres. principios, Mas quando nós fomos aos dijimos, nossos princípios, nós tenemos dissemos: opa, un nós principio que es el temos cuidado de la um niñez. princípio que é o cuidado da Y infância. gran parte de los E grande productos que parte iban a dos vender estas produtos señoras que elas vão tenían que vender ver con tem a ver comida chatarra, com papas, essa comida lixo, essa comida gelatinas, não saudável, harinas. doces, Era un muy alimentos bonito negocio açucarados, en cuanto a riesgo, chocolates. Era um negócio un riesgo bonito muy quanto a bajo. risco. O risco era muito baixo, Segundo, un alto era impacto, si uno lo ve desde el havia punto de vista um alto empresarial, porque impacto, ellas eran las impacto bom administradoras de los recursos para del essas hogar, mulheres. Elas eram empoderaban administradoras dos seus lares, elas se sentiam elimina una empoderadas cantidad com de aquela violencias atividade, e asociadas isso elimina a ese várias tipo de trabajo, violências associadas pero a teníamos elas, ese otro mas problema. nós tínhamos esse Por outro otro lado, problema. entonces si nos vamos al otro extremo, Então, realmente temos cómo, outros extremos aí. entonces con eso le respondo a la segunda Então, parte de la com pregunta, isso, ¿qué eu vou riesgos, responder a segunda parte qué da cosas no sua tomamos? pergunta. Que riscos No nós não tomamos cosas que vayan assumimos? contra nuestros Nós valores y não nuestros assumimos principios. riscos que vão contra os nossos Porque valores e as nossas es harto políticas. que salga un letrero por allá que diga Porque Fundación apoyando se el sair um consumo de cartaz dizendo chatarra que y o niños ante la Fundo malnutrición, Action está apoiando ¿cómo esse quedaríamos consumo desse tipo de frente a ese alimentos portafolio para mostrado? crianças, ficaria uma imagem muito ruim Eh, para nós, isso hemos prejudicaria o nosso tomado riesgos, portfólio. Então, de nós temos assumido hecho vários no los riscos. compramos mucho, creo que ni ellos ni Eu nosotros acho que sabíamos de eso nem um y, projeto que a gente participou, y fuimos aprendiendo por el camino. nesses projetos que Pareció participamos, nós fomos interesante, me aprendendo pareció interesante no el impacto percurso de mesmo. eliminar toda la cadena de Então, intermediación sempre de estamos restaurantes tratando de para eliminar as llegar cadeias directa de a los
as cadeias de mediação, né? Por exemplo, tentamos chegar sempre ao consumidor final e fomos, pouco a pouco, aprendendo e encontrando que as diligências devidas são uma primeira aprendizagem, mas elas não alcançam dimensionar tudo o que acontece naquela indústria, não permite dimensionar realmente os riscos de negócio que correm aqueles que estão nessa indústria. Nós falamos já nestes dias sobre a indústria dos chips, ou a indústria do retail, do varejo. Então, nós vemos que tem um impacto muito bom, mas nós continuamos. Então, às vezes, nós assumimos riscos muito altos, sabemos que estamos trabalhando com um capital consciente, e pelo caminho nós fomos aprendendo também a maneiras de mitigar os riscos. Você falou de governança. Então, não é somente entregar um dinheiro para que a pessoa atue, mas ajudar no como administrar. Realmente, já que você me provocou, às vezes, trabalhar com empresários jovens ou empreendedores. Quando você vê uma organização que já tem 8, 10 anos no mercado, você pode chamá-los de empreendedores. Então, eles já foram o que nós chamamos de primíparos. Mas você vai se tornando pouco a pouco psicólogo, pai ou mãe desses jovens, desses pequenos empreendedores. Você vai pouco a pouco avançando. Às vezes eu me sinto que estou trabalhando ou lidando com adolescentes, ou alguns que são rebeldes e outros que não, que estão mais abertos, que aceitam mais. Então, nós começamos a manejar não somente um recurso ou práticas de investimento de banqueiros, mas vamos também manejando práticas que são parecidas até com um guia espiritual, um papá, um coach, um pai, um guia espiritual dessas pessoas. E ninguém nunca fala disso, né? Fala-se de saúde mental, mas não se fala muito de como fazer esse meio de campo, essa moldagem que a gente faz trabalhando com esse público. Sim, isso é parte do papel que nós temos com as entidades, não? Nós não somos simplesmente investidores que vão colocando recursos financeiros, não? Eu vejo muito valor nisso que você está falando, no trabalho de vocês sobre a governança. Para todos os negócios é importante, né? Não só a governança, a liderança, mas também existe tudo isso que é relevante. Há casos em que, por problemas de governança ou de liderança, ou também por outros problemas, você retira aí coisas boas e outras situações que acabam adormecidas. Então, até que ponto as coisas são facilitadas ou dificultadas a partir dessas ações? Bom, nós sempre falamos da liderança como uma coisa romântica, aquela pessoa que é como um cavaleiro solitário que está ali avançando para conseguir. Mas liderança é tomar decisões difíceis. Liderança é ser capaz de tomar essas decisões difíceis. Vejamos um caso de uma empresa que é a Urbânia Café. Urbânia é uma organização que tem uma coisa muito bonita falando de impacto. Ela promove a proteção dos ecossistemas e da cafeicultura sob bosque nativo, com cafés especiais, com
prêmios de qualidade, ela tem trabalhado muito bem, mas há mais ou menos um ano eles estavam numa situação bastante crítica, financeiramente crítica. É, o preço do café estava subindo, eles tinham problemas de exportação. E se nós não estivéssemos ali para ajudá-los a tomar uma decisão realmente dura, que foi separar o negócio, abrir o negócio. Era uma organização com 85 pessoas e ela se converteu em uma organização de um só negócio. Essa organização, se não tivéssemos apoiado, ela não estaria onde está. Hoje ela está com EBITDA positivo, ela está crescendo lentamente. Isso também é uma aprendizagem. Juan, uma das questões anteriores aqui foram faladas é que muitas das pessoas que trabalham no investimento de impacto vêm do investimento tradicional e nós tentamos, ou todos tentam, aplicar práticas do investimento tradicional no investimento de impacto. Então, eles muitas vezes estão buscando crescimento acelerado, crescer o dobro, o triplo, o dinheiro, etc. E essa é a visão, para mim, ela é desesperante. E às vezes queima capital com isso. A investimento de impacto não é assim. No investimento de impacto, nós temos um exercício que é como uma maratona longa, não é? Eu não sei aqui quem pratica exercícios, mas eu gosto da corrida de 10, 15 ou 21 quilômetros. O meu corpo não consegue fazer muitas maratonas, mas o investimento de impacto é uma maratona. Ele é um trabalho que vai lento e que vai aguentando, que vai se sustentando ao longo do tempo. A organização tem o seu fundador, mas tem também todo um apoio, tem uma governança, é uma corrida longa, você tem que tomar fôlego, manter a energia nos momentos de subida, e os apoios não financeiros fazem parte dessa governança com critérios, e critérios de longo prazo. Não somente vamos correndo, não, a gente vai ajudar, vai empurrar, vai impulsionar, mas também vamos ser esses espaços de contenção às vezes. Sim, no caminho nós vemos às vezes as debilidades da governança, né? Os pontos fracos que às vezes fazem com que os negócios abandonem o investimento de impacto, porque quando eles têm alguma dificuldade, pensam, preciso cuidar do financeiro. E também o espaço. Sim, nós temos pontos aqui já de café aqui em Bogotá, dessa empresa. Sim, e vai crescendo, está abrindo mais. Tem outro ponto aqui que eu quero tocar, que é que na governança, muitas vezes, os empreendedores dentro do capital tradicional, se eu vou ter uma governança corporativa, isso vai me impedir de crescer. Eu me lembro de uma organização na qual nós falávamos da conversão. Nós tínhamos algumas notas para a conversão e as pessoas me diziam, sabe o que acontece? Eu não sei se eu vou ter, se eu quero ter um conselho diretor. E o conselho diretor, as pessoas diziam, eu não quero ter um conselho, porque as decisões se tornam mais difíceis. E eu sempre disse, olha, quando você mostra que você é uma organização organizada, estruturada, com uma governança clara, com processos básicos claros, a governança não é somente ter uma assembleia e um conselho que se reúne a cada 2 meses. A governança é ter também certos níveis mínimos e um projeto de maturidade, e isso projeta confiança, e a confiança projeta que você vai ser uma organização
que vai receber mais investimento, que poderá receber mais, e isso é crescer. Nós que temos filhos, vemos isso também. Na medida que eles vão crescendo e vão ficando mais maduros, você vai entregando mais coisas para o seu filho, não é? Você não vai dar um carro para uma criança de 8 ou 10 anos. Então, a governança para empresas também é assim. Alguns empreendedores têm esse mito de que a governança vai impedir a sua criatividade, mas não, a governança gera confiança e isso que é o que os investidores de capital catalítico podem se sentir atraídos também para essas empresas, para ter essas empresas no seu portfólio. Ok, eu gostaria de falar de outros dois temas e depois nós podemos passar às perguntas aqui das pessoas que nos acompanham. Sempre existiu essa tensão entre missão e investimento, não é? Isso acontece e nós temos que responder por recursos e não por uma ambição capitalista, mas para devolver também os recursos que poderão ser reutilizados. As organizações dependem disso também. Então, como vocês manejam este equilíbrio entre o investimento, no qual o impacto é maximizado, mas isso dificulta o retorno, ou investimentos com maior possibilidade de retorno, mas com um impacto um pouco mais diluído. Então, como vocês equilibram isso? Como vocês encontram esse ponto médio aí entre investimento e impacto, que é a razão de ser da qual a gente trabalha? Bom, eu no começo falei, eu não posso trabalhar com uma diligência que demore 6, 9 meses, e se a pessoa em 6, 9 meses ela não entende, ela não vai conseguir entender o investimento de risco que está sendo tomado em tanto tempo. Então, nós que temos essa vocação de dar prioridade ao impacto, mas sem perder o valor do dinheiro também. Devemos ser conscientes de onde estamos, com o que trabalhamos. Quando eu comecei com as primeiras capacitações sobre capital paciente na Latim Impacto, eu realmente não imaginava que havia necessidade de fabricar tanta paciência, mas o nosso balanço é como conseguimos pelo menos proteger o valor do dinheiro. Nós não esperamos grandes retornos do mercado, mas queremos que o impacto seja claro. Essa é uma das primeiras perguntas que são feitas a nós, né? Como empresário, você tem claro qual é o impacto que vai ser gerado? E além disso, na medida em que o tempo passa, você vai conhecendo mais e mais a pessoa e vai conhecendo mais aquela equipe e qual é a prioridade da equipe. E é quando você começa a moldar. É como pescar, né? Você lança o anzol, você lança outra vez, você lança de novo, o peixe belisca, você solta um pouquinho e vai trazendo pouco a pouco a pesca até você. Então, não há uma receita certa, há parâmetros, uma banda, uma faixa na qual você se move, um piso de retorno e um teto de retorno no qual você se move. Inclusive, quando eu me aposentar, ok, né? Então, durante o tempo em que você está construindo ali, você está navegando com uma equipe de fundadores e você vai entendendo quem é cada um, você vai conhecendo cada quem e vai ajudando na tomada de decisões para o sucesso do modelo de negócio. Uma coisa que nós temos que ter momentos também de sair da empresa, porque a empresa precisa aprender a caminhar sozinha e também nós, se não saímos, perdemos dinheiro. Então, são decisões que às vezes a gente não coloca ali preto sobre o branco, mas pela sobrevivência da própria empresa e pelo impacto que é gerado, é necessário também, se eu preciso sair, eu vou sair em condições, às vezes, até nas quais eu estou perdendo dinheiro. Isso pode acontecer. Às vezes a decisão é difícil, mas
é aquela questão que quanto você perde quando você sai de alguma coisa, né? E o que é que você deixa de bom. Então, aí você Sí, precisa eso sempre saber o momento de tomar a decisão No, e estoy calcular pensando en esa, os en esa benefícios banda e de as tolerancia, perdas. pero Sim, você falou de uma faixa de la tolerância. mayor É parte isso del mesmo, a capital maior parte do está en una capital banda, la banda está está monida al dentro otro de uma lado y ese es el faixa. retorno financiero. El capital Também está a privado questão do retorno está financeiro, que en la está mais com o banca, capital en privado, el com o retail. sistema bancário, o Nuestro varejo. rol como E o inversionistas de nosso papel impacto y como en el investidores de ecosistema muy impacto e importante nesse porque somos ecossistema la tão base. O sea, importante, nosotros ele hacemos un não é esfuerzo por suficiente. fortalecer unas Então, a gente organizaciones faz um y esforço porque para las fortalecer organizaciones tengan la as capacidad organizações precisam ter de capacidade de inversionistas atrair outros que van a tipos de permitir la escala de nuestros investidores que distribuidores. depois vão poder lhe Pero ¿qué es dar lo que está faltando escala. Mas o que está para que puedan faltando llegar esos otros para que possam inversionistas, chegar esos estes outros capitales que van más investidores, allá esses del apetito que capitais tenemos nosotros que vão por el além impacto, do apetite para que que nós temos pelo el impacto, ecosistema no sea tan para que dependiente o de ecossistema não seja inversionistas como tão FIMI, dependente como dos Bancolombia, como investidores otros que como o están fomentando la Bancolombia, ou como a fintechnidad. FIME ou FIME. ¿Cómo traemos ese capital Como comercial? ¿Cómo atrair o conectamos esto capital con el comercial? rating, Como que es uno de los conectar sueños? essas empresas que a gente apoia com esse retail, com por esse varias varejo? aristas para esa ecuación. Eu Definitivamente acho la que há várias empresa arestas y para la esta empresa misma equação. y A própria los empresarios empresa e os y los fundadores, empresários, os y es fundadores, mayor madurez, precisam de mayor mais crecimiento, maturidade, mayor mais responsabilidad, crescimento, mais eh, responsabilidade menos, e menos deslumbrarse por ser un menos unicornio esse y a deslumbramento cometer por ser locuras en ese proceso, únicos ali, sino cometer realmente loucuras tener no como processo. As empresas precisam los, ter los pies os pés en el no suelo bien chão, fundaditos bem y no firmes no nomás chão, pegarme la cola, como para tomar né, decisiones para tomar serenas, decisões sabiendo que es serenas, preferible ir lento, sabendo que é pero seguro. preferível Entonces ahí hay un ir tema lento, de mas de madurez forma y la segura. construcción. Então, Uno habla de construcción de madurez, capacidades y maturidade, construção de ese tema es capacidades. como demasiado molido, pero yo lo veo un poco más allá y es As esa pessoas madurez y falam esa muito disso, conciencia. mas eu vejo a Eh, maturidade e essa consciência. y sigamos con el ejemplo de Urbania. Vamos aí continuar com a Urbânia, no exemplo. El cambio que tuvo A, el gerente a mudança pela qual después de tomar passou o la decisión gerente, es depois que ele tomou a radical, decisão, radical. a mudança para ele O sea, foi y eso es algo radical e para a empresa serio de também. sacar. Isso é Cuando uma coisa que Ricardo eu quero se enfrentó a destacar. esa Quando o decisión difícil, Ricardo tomou essa decisão pues no era muy difícil, chévere. não era muito Y cuando bacana ya naquele momento para toma ele. las riendas de un E nuevo negocio, quando ele un nuevo começa negocio a tomar as cambia rédeas de um la novo mentalidad, negócio su comportamiento, mudado, su o seu mentalidad, comportamento, a sua própria mentalidade, dramático y também drástico. sofreu uma mudança Entonces hay un dramática tema e de gerou muito trabajo mais de confiança. la madurez y Então, el houve um crecimiento de trabalho, los houve um emprendedores crescimento y los dos empresarios. Y empreendedores, lo dos otro, empresários pues e creo também que el proceso no es un o salto processo cuántico não foi um salto hacia quântico exatamente crédito rumo comercial o ao inversión crédito tradicional, comercial ou pero ao hay investimento hay una tradicional. franja y es en la que uno Houve de los e há inversionistas sempre uma trabaja hoy, faixa aí y es na qual a la gente deuda de quer impacto. trabalhar agora, que é a Es, dívida do listo, impacto. ya no le doy equity, Então já le voy não a é seguir apoyando o hasta cierto equity, punto eu con vou deuda de apoiar impacto, até listo, no le voy a certo poner ponto. Eu não vou condiciones de colocar deuda comercial condições de dívida tradicional, comercial le voy a poner tradicional. unas Eu condiciones vou de colocar deuda condições que de hay que pagar, dívida que ele tem a que veces el pagar, equity se toma como un grant y no es un grant, mas ¿cierto? às vezes o Cuando uno equity invierte é equity, tomado como um muchos de grant e los ele não consumidores é um cuando reciben la grant. plata creen que eso es un Então, grant. Y no, equity no es igual a un grant. muitos têm que entender Deuda, isso. A una deuda de dívida, impacto con unas a condiciones dívida acordes de al crecimiento impacto del com, negocio com van certas generando una condições madurez acordes ao en el crescimento, e negocio isso vai y gerando uma les va maturidade no habilitando negócio para que e vai en una habilitando tercera as etapa empresas ya para que entrem entren numa terceira esos etapa capitales convencionales. com os Entonces, ahí capitais estoy hablando primero de convencionais. los Então, estou emprendimientos, falando de los dos emprendedores empreendimentos, dos independientes. empreendedores e Segundo, empreendimentos. de Segundo mecanismos lugar, financieros. mecanismo Y financeiro. tercero, E em terceiro estoy lugar, eu estou con los que falando tienen el recurso. de Hay trabalhar com yo veo aqueles un que têm o problema recurso. E y es nisso que eu hay vejo mucha um problema. Há dispersión de muita ayudas, dispersão mucha das ajudas, filantropía o muita filantropia, atomizado, muitas coisas corporativos para con lá e para pequeños, cá, pequeños corporativos recursos. com pequenos Yo creo que si recursos. eso se Eu acho que aglutinara, se isso fosse por ejemplo, si aglutinado, tuviéramos usted o se nosotros o vocês ou Impacta, nós, por exemplo, o o Impacta, cualquiera de los fondos que ou estamos aquí qualquer dos sentados, fundos que estão recoger ese aqui, dinero se nós y comenzar a recolhêssemos moverlo todos más como esses valores deuda e de impacto começássemos que a como girar isso mais como filantropía, dívida de impacto do que como podríamos estar filantropia, generando nós recursos, pero poderíamos no estar impactando gerando con ese capital, recursos,
e apoiando o crescimento gradual das organizações do nosso portfólio e também, como acionistas, estaríamos vendo como vai crescendo esse bolo. Então, eu faço um convite a todos esses retail, os bancos de desenvolvimento, as microfinanceiras, essas empresas todas, os fundos de pensão, inclusive, se nós recolhêssemos esses recursos que estão atomizados em programas específicos, se nós reuníssemos tudo isso, colocássemos tudo isso numa cesta maior, com regras que nós já sabemos manejar, com práticas, com decisões e com um corpo diferente daquele que eles têm, porque eles têm aspirações diferentes também. Eu não sei como você vê isso, ou Alejandra, ou Sérgio. Sim, já. Agora a ideia é abrir o espaço a todos aqui. Parece que já temos perguntas também. Queremos escutar os demais. Então, eu quero agradecer pela sua resposta. Vocês já aprenderam muito. Nós estamos também em alguns investimentos. E nós temos casos. Nós aprendemos muito já do FIME. E eu quero mencionar aqui três coisas: a paciência, a importância da governança e a relevância da assistência técnica. Você mencionou várias coisas sobre os apoios, mas eu fico impressionado de ver instituições que chegaram a esse ecossistema com dificuldades e ver que há investimentos com muito peso financeiro e perguntando o que eles sentiam e como o que eles necessitavam. E nós aprendemos muito de tudo isso. Então, eu quero agradecer, Carlos, ao espaço e quero abrir o microfone para o Jonathan, que já se antecipou, e eu espero que todos os demais também possam participar. Oi, Carlos, é um prazer. Obrigado, ficou muito claro. A gente aprende sempre muito com isso. E é uma pergunta pontual aqui. O senhor falou de um fundo rotatório e falou, temos aí um ruído de fundo, e também falou de tempo de retirada da empresa, não é? Então, o senhor falou do fundo rotatório porque falou de retirada ou porque falava de negócios, dos seus negócios apoiados? Eu queria só que o senhor explicasse um pouco mais sobre isso. E o fundo, em geral, ele tem um plano de retirada já especificado? Bom, quando falamos dos diferentes mecanismos financeiros desenvolvidos pelo Fundo Action, eu falei de fundos patrimoniais, fundos rotatórios e também o Fundo de Investimento de Impacto. Então, os fundos rotatórios não é retirada aí, mas no Fundo de Investimento de Impacto, é nisso sim que nós estamos aprofundando sobre fazer uma saída ou calcular essa questão da saída. E a nossa tese do Fundo de Investimento de Impacto, ela está muito alinhada, porque o Fundo Ação, ele não tem uma tese em si de investimento. Ele tem certas políticas, certos princípios, isso sim. Então, o que nós fazemos na nossa tese de investimento é nos alinhar com esses princípios. Por exemplo, nós não investiríamos numa fintech, não porque pareça desprezível ou arriscado, é porque nós não vemos uma conexão direta com o impacto ambiental ou com a infância. Então, é mais por aí os nossos critérios. Ok, obrigado, foi excelente. Obrigado pela pergunta, Jonathan. Alguém mais? Juan Pablo, tem mais alguém que queira falar? Sérgio? Eu fiquei encantado de ouvi-los
É um espaço que é bastante ameno, é como se a gente estivesse num café mesmo, então super agradável. Eu adorei ouvir o Carlos e o Juan Pablo. Saúde, pessoal. Pero usted no está tomando Urbania. Você não Estoy está tomando tomando café Urbânia? Mauritania, Não, eu estou Muy tomando bueno. Mauritânia, muy bueno. que também é muito bom. De hecho, Bom, me lo inclusive esse mandó café quem me Camilo y mandou Camilo. foi o Estamos Camilo. coinvertidos con Soluna, Nós estamos con FIMI co-investindo y com o también FIME con também. Multidimensiana. Bueno, pues no, mi comentario era Então, o meu que efectivamente comentário unos é que, de matices y lo hemos fato, tenido nós temos alguns como foro de matizes. impacto, justamente que estamos Nós coinvertidos estamos com um a investimento unos fondos que de conjunto pronto son com un poco fundos más que impacientes. nós somos um pouco mais impacientes aqui Y pues lo hemos discutido e incluso con já Carlos pues discutimos en un até com o espacio que pues Carlos sobre um claramente espaço, nos comportamos más como, porque nós, às tenemos vezes, como características de VC, temos uma eh, característica mais pero sobre todo es por el tipo TVC, de mas financiación que também recibimos y también pelo financiamento que por el nós tiempo que tenemos. recebemos, Es pelo decir, tempo também tenemos que temos. 10, 12 años Nós máximo para temos poder 10 ou 12 invertir anos y máximo invertir para y investir tenemos que tener obviamente un e retorno, temos pues que ter um digamos que retorno. ahí tenemos como Então, nós temos eh, un poco la realmente balanza también esse, essa sin sacrificar expectativa el retorno, la parte de impacto, pero un poco la balanza na más hacia, questão do hacia poder benefício generar também, né? esas, Impacto e esas também salidas de retorno inversiones e a saída de também dos mediano investimentos. Nós y temos largo essa plazo. expectativa de que ela se dê no Aún así médio e creo que longo estamos prazo, mas nós muy estamos conectados también en muito que conectados também com hay que apostarle a que vocês. todas las empresas les vaya bien, no como Nós el queremos VC que típico todas que as es Silicon empresas Valley, pues que invierte 100 possam para que le vaya bien y luego hace avançar 3 unicornios. bem. Creo que nos podemos dar ese lujo Nós temos o trabalho já com 2 ou 3 acá en Colombia o en unicórnios, nós temos Latinoamérica, esse sino que luxo aqui na efectivamente tenemos que Colômbia e na buscar América gacelas Latina, o otro nós tipo temos que de buscar negocios que gazelas e efectivamente outros tipos de puedan negócios generar também que retornos, possam gerar sean rentables, retornos, que possam ser de pronto no generen rentáveis un 100x, e que pero pues talvez não generan gere 5x, 4x, 100x, mas talvez pero a nivel 4x, general pues un portafolio 5x dentro que de um pues también va portfólio va generando un impacto también. que de um Y un crescimento que balance vá ahí gerando como impacto. también hay riesgos financieros, Então, pero también riscos riesgos de financeiros impacto, também, ¿no? riscos de impacto também Y justamente existem, esa né? desviación que se puede dar en algún Então, momento de las pode compañías en haver las que algum invertimos desvio se desvía el impacto para hacia los impactos alguma proyectados inicialmente organização por los pivotes que empiezan a em hacer, relação àquilo que foi por el tipo projetado de cambio de negocio inicialmente, mas y eso isso lo depende vivimos. muito também do tipo de negócios Y e a pues gente já solamente quería viveu comentar eso, isso. felicitarlos por este Eu espacio quero tan ameno, parabenizar, felicitarlos então, pues, a por este estas clima tão semanas tan, ameno, quero esta felicitar a semana Latin tan Impacto por interesante, esta tan semana bonita que tão nos estamos interessante, tão brindando bonita que nós estamos tendo y de aqui verdad pues, pues e seguir convirtiendo, ahí tenemos simplesmente cosas vamos chéveres para seguir continuar haciendo. nos bastidores Un abrazo. discutindo e vamos continuar trabalhando. Sergio trae a colación una cosa chévere para Sérgio, uma coisa complementar, interessante aqui que y pode es que complementar é un líder que tiene que um aprender líder, a ele tem que identificar sus puntos aprender ciegos a y pasa lo enxergar os mismo seus en las pontos compañías cegos. líderes. E isso também Entonces, acontece por nas ejemplo, en empresas, Soluna, una compañía de nos energía, conselhos de estamos direção. Em con Sergio Soluna, en na la junta. companhia de energia, nós Sergio estamos com o es, Sérgio no conselho. digamos, E o una junta Sérgio, realmente nós en temos ali una um organización de conselho impacto, em y uma sobre todo en estas organização de primeras impacto, etapas, tiene que ser principalmente nessas primeiras un equipo que etapas. se coordine muy Esse, bien y esse que conselho tem coordine que ser uma equipe diferentes bem perfiles. coordenada, com diferentes Entonces, en esa perfis. junta directiva Por tenemos exemplo, unos nessa expertos junta en nós el negocio temos de energía. algumas pessoas que Tenemos são gente especialistas em experta energia, a tales cosas. temos uma pessoa Sergio, por ejemplo, especialista em es tal ou qual es coisa. el que siempre va a hacer O la pregunta Sérgio é sempre aquela EBITDA, pessoa que vai de fazer números, pergunta de como números, de tal. EBITDA, Oiga, etc. Sergio, uy, E eu digo, está muy Sérgio, inteligente. nossa, ¿Sí? que pessoa que fez Va pergunta tão guiando la inteligente é pregunta. você. ¿Sí? Entonces creo que eso Então, también hace isso parte tudo faz parte de ese trabajo que se tiene que armar deste cuando trabalho que a se gente tem que conforma una organizar junta quando a directiva. Y eso gente le da compõe um seguridad conselho a diretivo los e isso dá a los empresarios. segurança para os empresários, Quienes para os están en esa junta y investidores. cómo se combinan A diferentes forma habilidades como internamente. esse conselho Todos, reúne no diferentes todo el mundo lo sabemos talentos, todo, todos buscamos porque un nem todo objetivo mundo, ninguém sabe común y es tudo, que la todos empresa le buscamos um vaya bien, objetivo comum, y le vaya queremos que a bien empresa vá bem, o y empresário vá bem, caminhe bem, diferentes perspectivas ayudadas mas por há diferentes diferentes perspectivas perspectivas, diferentes visões e as ayudan a pessoas Antes de contribuem que para isso. Alejandra yo haga un Sim, comentario antes y da no total Alejandra admiración tomar a por palavra, ustedes, vean, eu fico ojalá todas muito las universidades admirado, lo que están queria haciendo. falar isso, admirado pelo trabalho de Y lo segundo, y vocês. por último, es una Vocês cosa são que pessoas menciona Alejandra al valentes. principio de ustedes, la tolerancia al riesgo E que a questão da tolerância ao risco, ela é
diferente para determinados investidores, mas então existe uma magia nisso tudo, porque o ideal é que nós possamos armar equipes nestas companhias que tenham aí um centroavante, um atacante e pessoas que vão e que ajudam a apoiar no processo. Então, os investidores se complementam também, né? Vocês que têm mais resiliência, mais paciência, e os outros, diferentes níveis de apetite ao risco, é assim que se complementa também. Bom, eu concordo. Esse espaço é muito interessante. Temos poucas oportunidades de fazer esse diálogo com calma, né? Sempre a gente tem 5 minutos para falar e muita coisa fica pendente. Um cafezinho entre nós nunca chega. Eu estou tomando uma bebida aqui diferente, que é de uma empresa de café de Caldas. São as minhas raízes aqui que aparecem totalmente. Então, eles já estão em Bogotá, que é uma boa notícia. E a minha pergunta, ouvindo vocês, nós temos um approach um pouco diferente. Nós somos dívida e não equity. E quando nós investimos em dívida, nós temos condições diferentes. Nós somos pacientes. E o equity tem uma paciência muito maior e um envolvimento muito maior. Então, como vocês veem a questão? E seria uma grande pergunta. Como vocês veem a questão do investimento em equity e o impacto na Colômbia? E as saídas também. As saídas podem ser em 7 ou 10 anos, mas como se prepara para isso e como os fundos de investimento de impacto de dívida podem complementar? O Carlos falou alguma coisa sobre isso, mas como a gente pode complementar nessa tarefa também de acompanhamento, de financiar capital que é necessário para as empresas de impacto? Esa es curva. Uy, pero mal, ¿no? Porque le dio la palabra a Alejandro. Nossa, No, difícil. mentiras. Arranco Ah, por la segunda. eu vou Yo começar creo pela que segunda questão aí. yo pienso siempre como en Eu términos sempre de cadena penso de em valor y termos de cadeia de entonces valor e de el processos. equity se vuelve O equity capital catalítico, se esa torna primera capital entrada, ese catalítico diamante nessa está ahí primeira como para dar entrada. el primer envío Ele está ali y, y aguantar, digamos, e muy ele positivo con el trabajo. aguenta. Nosotros E no, aqui digamos, no buscamos grandes retornos, nós não no buscamos somos grandes hermanitos de la retornos. caridad, Nós pero pues não, llegamos y também eso, não somos irmãos de o sea, caridade, no es, no, 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 né? no, a mí solo dame cinco, no, Então, no va a pasar. não é isso. Entonces, sí pensamos Se que en ese pensamos continuo, que o sea, neste estoy pensando en ese contínuo, continuo de capital y es estou pensando no contínuo a de partir de los capital, instrumentos a financieros. partir dos instrumentos Entonces, donde financeiros. está el Então, equity, donde onde está comienza o equity, a onde solaparse con começa la deuda de impacto y a comienza a dívida armonizarse de y este impacto, e quando equity isso começa a se va quedando harmonizar, chiquitico e y o se va equity construyendo. vai ficando Entonces, creo que ahí, menorzinho e o outro vai Alejandra, hay un crescendo. trabajo Então, que hacer Alejandra, eu donde acho que é um trabalho una que crítica que devemos tengo siempre fazer. con los E uma fondos de deuda es crítica que que eu tenho com muchos os fundos de dicen, no, dívida yo é que arranco, pero muitos si la dizem, empresa não, ya está en eu EBITDA vou positivo. iniciar, mas se Y a el EBITDA empresa já está positivo, com pues, EBITDA positivo, no, mas ahí se já está assim, un bachecito existe entre que aí está cerca del uma EBITDA positivo fresta entre estar que necesita, próximo do porque ya no aguanta positivo más equity. Y e de repente que dicen, no precisa, aguanta más que equity. já não Y con aguenta mais o un equity, thesis não que fuera un suporta poquito mais o equity más e atrás, que apenas más permisiva en que no está en EBITDA positivo, não pero está está muy no cerca EBITDA o tiene una positivo, tendencia mas muy tem uma interesante, tendência ahí muito sería interessante de muy subir. chévere que Então, como seria fondos muito pudieran bacana que entrar y fundos tomaran la como apuesta, vocês, la ou empresas como riesgo vocês, de esta pudessem apuesta entrar y la e capitalización de esta fazer empresa. essa aposta pela capitalização Eh, desta empresa. y las salidas, pues nosotros E a estamos questão acortando de la primera saída, salida nós estamos encurtando um y pouco a primeira como saída, estábamos aprendiendo cuando estamos arrancamos, no aprendendo. pusimos unas reglas No de salida início, muy nós não claras. colocamos regras de saída Entonces lo que muito estamos claras. E negociando en esa agora, o que nós salida es estamos protección de negociando valor nessas del dinero. saídas é a Entonces, proteção de valor do en ese momento dinheiro. fue tanta plata Nesse momento foi y en dólares X fue tanto, de entonces dinheiro em hoy dólares, eso por exemplo, un, e hoje un interés, ni siquiera interés isso compuesto, un representa IPC um compuesto en X, los é últimos como se 7 fosse años um da tanta IPC plata, entonces composto yo no sé dos si últimos pagámoslo 7 anos. así
e vocês podem pagar dessa forma ou daquela forma. É assim. E já agora nos próximos a gente já está fazendo deixando mais claro, mas sabemos que a saída, se nós queremos entregar a questão bem trabalhada, quem deve chegar e ficar com as nossas ações no final deve ser a própria companhia ou os fundadores. Seria uma saída muito fácil para eles, para que eles possam adquirir as ações. Juan No, Pablo? complementar ahí, y eso no hay que romantizarlo. Las salidas aquí son E isso não é preciso difíciles, romantizar, a saída é difícil, eso lo vivimos en el día a día, nós vivimos hay que isso no dia a trabajar a la dia, paciencia, y yo então creo temos que que nos trabalhar com falta trabajar mucho paciência también a la e temos que innovación trabalhar en também esa com a salida. inovação Tiene que nessas haber otros saídas. Deve instrumentos haver que outros permitan que el instrumentos que socio te permitam compre que o tus sócio acciones, o cómo recompre suas habilitamos la entrada ações de otro ou como inversionista también a través de habilitamos a algún entrada de instrumento outros investidores a que partir de permita que algum llegue el instrumento que capital. permita que Yo chegue en eso sí me o rasca mucho la capital. cabeza porque yo Eu siento que todavía no aqui, eu hemos quebro a encontrado cabeça muito com la isso. forma Eu adecuada para tenho esas buscado encontrar salidas y a para forma facilitar la gestión de adequada para caja que de essas ahorro saídas que no haga aconteçam falta como ese e trabajo para de que esse processo seja de um pero mercado se cada nos vez acaba el mais tiempo, líquido. Gustavo, ¿cierto? Eu acho que nós já não temos mais tempo. Gustavo apareceu aí. Bueno, sí, no, es que creo que la conversación está Eu muy acho que o buena diálogo y está como decían, muito como bom, pues como estuvimos tomando vocês un cafecito, disseram. Nós como estivemos aqui el tomando espacio um es en el café, evento que conversando, hicimos criando este para hablar sobre ese espaço no tema. evento para Entonces, falar desse tema. creo que esa era un Eu poco la acho idea que de este essa espacio de é presentación de los justamente a claustros, que no ideia, sea como algo que não presentar seja uma solamente los coisa claustros, que simplesmente sea de como un apresentar, punto de partida mas para que la seja discusión y la também conversación. uma apresentação como ponto de Creo que partida eso para a logramos discussão. muchísimo Eu acho bien. que a gente Entonces, alcançou isso muchas hoje. gracias, Então, Carlos muito y Juan obrigado, Pablo, por Carlos e aquí, Juan todos Pablo. los que Obrigado sumaron também a en las todos os que conversaciones, se por las somaram a preguntas y todo este esto, porque diálogo. Obrigado pelas eso fue parte de perguntas. de la Isto construcción. foi parte da Bueno, pues construção. muchas gracias, buenos Todos, días a bom todos, buenas dia e tardes boa para los que tarde para están aqueles que aquí a estão mi lado já desde no Brasil un Brasil. poco más adelante. Nos vemos en Brasil. Y nos E nos vemos, sí, vemos claro, no nos vemos en Brasil Brasil en em septiembre setembro. para la conferencia Sim, na Impact conferência Minds. de Impact Buenas Minds. tardes, buenos Boa días. tarde. Chao.